O que é desenvolvimento da cidade? Desenvolvimento da cidade é construção? Influenciada justamente pelo mar agitado, maré astronômica, influência da própria maré e lua cheia. Todos esses elementos somaram a gente ter um problema de aumento de nível de maré que ultrapassou a cota esperada. E aí começam os problemas da cidade a serem expressos na forma de quase que uma tragédia. Qual é a relação desse fenômeno com a urbanização de Florianópolis? Essa é uma questão que a gente precisa estar atento. Esse fenômeno em si, ele não é um fenômeno novo. O que é novo é como a gente está ocupando a cidade hoje. Aí tu vê a situação do meu bairro. Esse é o famoso Rio Tavares. Só desculpa o meu mau jeito, que eu não estou muito acostumada a falar assim, né, para jornalista, né? Daí eu tenho vergonha, mas... agora até que a água não está muito, mas já teve bem pior. Não sei se vai aumentar, né? Essa é a minha casa, é humilde, mas não repara. Eu moro aqui desde os 11 anos. Aqui sempre dá enchente. Mas é assim, né? Desse jeito a gente vai vivendo, do jeito que dá. Mas a gente é feliz aqui, tirando esse problema da água. Apesar de que a gente sabia que era um ciclone, mas a gente não estava preparado, que a gente não foi avisado, né? E agora, com o tempo para cá, apesar de ciclone ou não, está acontecendo que a maré está subindo cada vez pior. Então é revoltante, a gente fez o protesto e se continuasse a gente vai fazer, porque agora quando a maré sobe, né, fica aqui na frente todo cheio de água dessa parte, do outro lado de lá ninguém consegue passar, entendeu? Porque o engenheiro não fez uma passagem para ninguém passar, para se proteger, entendeu? Isso é como se tivesse, quebrou a ponte, mas pelo menos faz uma reservada, para pelo menos as pessoas passarem. Não, aqui não, a gente está passando por cima do asfalto. O problema daquela comunidade ali, ela vai além da condição que ela foi submetida na semana passada. Eles, de certa forma, já convivem, né? Já convivem com essa situação de alagamento, tendo em vista a posição qual eles vamos dizer assim, escolheram a edificar, em local completamente impróprio para edificação. Pessoas aqui moram mais de 30 anos, eles disseram, Adri, nunca aconteceu isso. Nunca, apesar de que tem a maré 7 anos, tem, mas só que nunca chegou dentro da minha casa. Se fosse para acontecer isso, nós já tinha, né, se preservado antes, vai fazer isso e aquilo. A gente não tinha feito casa tão baixa como sempre foi de muitos anos que a gente mora aqui. A cidade de Florianópolis dobrou de tamanho em menos de 20 anos, 30 anos. É uma ocupação muito violenta. E essas áreas, as áreas onde estão sendo ocupadas, não estão, o poder público não observa, por exemplo, as fragilidades ambientais da ilha para autorizar ou não a construção nessas áreas. Florianópolis, na verdade, dispõe já de planejamento urbano desde meados do século XX. A gente tem uma cidade originalmente, historicamente planejada pela ocupação das freguesias e planos diretores já a partir de meados do século XX. Então, dizer que a cidade não tem planejamento urbano é um pouco de senso comum, não vai no cerne da questão. Nós temos uma ocupação desorganizada, desordenada da cidade, porque os interesses... Nós temos áreas que são muito cobiçadas na cidade e áreas que são menos cobiçadas, menos disputadas. Eu tenho visto áreas no norte da ilha perfeitamente estáveis com vacas pastando. São terrenos de especulação que colocam umas vaquinhas lá para ficar pastando. E a população não tendo acesso à terra, parcelas, sobretudo as de menor renda, são obrigadas a ocupar áreas que estão sob as mais diversas formas de risco. Então, grandes loteadores pegam esses terrenos, dividem em pequenos lotes, abrem uma rua no meio e vendem sem a menor infraestrutura, sem drenagem, sem esgoto, sem água, sem luz, sem mínimo calçamento nas vias, sem calçada.
e aí depois a prefeitura é cobrada. Mas em Florianópolis a gente tem um dado assim que é diferente do país todo, que é uma grande parte da nossa classe média vive hoje em áreas irregulares, loteamentos não aprovados pela prefeitura. Se o senhor mora lá no norte da ilha, se o senhor mora no Carianos, ali também era invadido, ali tudo foi invadido. Hoje tem casas maravilhosas, apartamentos, tem tudo, ali também era mangue. Então, vocês não gritaram para ter o bem-estar de vocês, então a gente está querendo nos assustar também. Se a gente não quer para a gente sair, ficar aqui, então ele que não nos arruma outro lugar, porque nós não temos condições. O que acontece em Florianópolis é que existe a cultura do desrespeito ao planejamento urbano. E aí, se a prefeitura realmente tem algum déficit, é de fiscalização. A partir do momento que tu não ganha a licença, mas tu constrói, houve uma permissão, houve uma inércia do poder público. Houve uma inércia do poder público. E isso aí é fato, isso não tem como desconsiderar. Há uma inércia do poder público em fiscalizar uma área dessa, né, dentro do mangue. Como nós temos um relevo acidentado, morros, e em muitas situações, logo em seguida, vem o mar, vem o mangue, não é? Há dificuldades para fazer as ligações. Tanto é que nós temos um conjunto de estradas que passam sobre mangues, sobre áreas muito baixas, e deveria ter, então, uma orientação técnica para isso. Para o lado da SC 401, que dá, ao invés de ir para o aeroporto, você vai para o sul da ilha, existe uma série de comércios ali, uma série de comércios que são atingidos com frequência. Toda aquela comunidade do Rio Tavares, ela está dentro de uma linha de drenagem gigantesca, tudo é drenado para aquela direção ali. A nossa sorte é que não choveu, tá? Se tivesse dado chuva, aí vocês iriam ver o que é essa cidade realmente parar. Esse planejamento tem que considerar que essas áreas, elas já são naturalmente, essa é uma dinâmica natural do meio, né? E claro que o homem ele só vai trazer problema para nós se nós ocuparmos de forma indevida essas áreas, ou de forma muito adensada essas áreas, né? Nós temos situações em que a própria rodovia, como eles fazem com aterro, ela é o represador da água. Ali em direção ao aeroporto acontece isso. Essas comunidades que vivem em áreas carentes, elas têm duas formas de procedimento, tá? É a Secretaria de Habitação que cuida dessa parte. Uma é, quem vive em área de risco tem que ser removido, porque se significa risco à vida deles, eles precisam sair. A questão do Carianos, a comunidade precisa resolver, claro que precisa resolver a situação, mas ali não tem outra resolubilidade. Ali é remoção. Para onde? Essa é a pergunta. A gente não temos escolha. Pessoas que saíram daqui choraram, xingaram, ficaram indignados porque eles pagam um IPTU em dia, pagam certinho, não queriam sair. A gente construiu tanto tempo, a gente passou tanto trabalho, né? Aí vem uma máquina, já derruba assim, realmente é de chorar. É uma pena. Porque a gente foi indenizado, né? Nem por isso, né? Mas era pelo bem-estar da pessoa, né? É o bem-estar, o conforto que a pessoa já estava ali, agora fazer outra casa, sair daqui às vezes e ir para outro lugar não é fácil. Então eles não pensam assim na memória da pessoa. Cada vez que ocorre um movimento de transferência de população de uma área, se desestrutura os laços familiares às vezes, de amizade e de laços de colaboração, de solidariedade. Se não significa risco à vida deles, aí eles podem ser remanejados ou adaptados ou feitos projetos específicos, projetos de urbanização das áreas que garantam segurança. Há terra suficiente em Florianópolis e em condições geológicas, em condições de estabilidade do terreno, em condições de não ter alagamento, de não sofrer influência da maré, para abrigar todos os habitantes dessa cidade e os seus visitantes. Poderiam investigar mais, eles poderiam ir a fundo, porque assim, eles fizeram por eles mesmos, mas eles só pensam no bem-estar de outras pessoas, de trazer turista, de trazer assim, não. A nossa cidade daqui um dia vai virar, como diz, uma baderna, como já está virando, porque eles não perguntam para o povo. É tão fácil. Vamos fazer uma reunião do povo, vou ali, eu sou o governador, Não tenha vergonha, porque se ele está lá, foi o povo que colocou. São questões que o poder público tem que discutir, buscar solução na comunidade.
Não adianta trazer um engenheiro da não sei aonde que tem uma solução mágica. Quem mora na região sabe os problemas que sofre e tem que participar do processo. Eu acredito num processo participativo onde as pessoas vão, inclusive, cumprir com as suas responsabilidades. A participação popular ela é fundamental, a prefeitura precisa ouvir. O plano diretor é um documento técnico, né? Ele tem responsabilidade técnica, então os engenheiros, arquitetos, geógrafos, a gente assina um documento junto aos nossos conselhos profissionais, mas as justificativas elas têm que vir ou das demandas populares ou da viabilidade técnica e jurídica da área. Os vereadores podem mudar, é prerrogativa deles. Então é um trabalho de consciência, né, que eu acho que a própria população tem que fazer junto à Câmara de Vereadores para que respeite o documento. A sociedade civil organizada, né, que deve, né, cada vez mais estar presente nesses debates, nessas discussões, né, e inclusive fazer um papel de fiscal, né, ou seja, porque inclusive o poder público tem problemas de fiscalização da própria legislação, né, mas um cidadão consciente, bem informado, ele tem capacidade de fazer esse papel, né. E o maior problema que Florianópolis vai enfrentar para os próximos 30 anos está aqui o que a gente está discutindo hoje.